Levantou-se Josué de madrugada, e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam, antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando vindeste a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e o que os sacerdotes levitas levaram, partires vós também do vosso lugar e a seguires. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2000 cavalos. Não vos achega a ela, para que conheça os caminhos pelo qual haver de ir, porque este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai vós pela manhã, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a agradecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba assim que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenará aos sacerdotes que levarem a arca da aliança. Quando chegaste à beira das águas do Jordão, aí parares. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai vós para cá, e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Nisto começareis que o Deus vivo está no meio de vós, e que expulsará diante de vós os cananeus, e os ateus, e os heveus, e os fariseus, e os gigaseus, e os amorreus, e os jebuseus. Vede a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Passará o Jordão adiante de vós. Tomai vós agora 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, todas as águas do Jordão, elas serão cortadas. As asas que vêm de cima pararão e se amontarão, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão. Levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando que levaram a arca, chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam na beira das águas. Ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se numa muralha muito longe da cidade de Andar, e ficava do lado de Zareta. E as águas que desciam ao mar da Araba, que o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes e seco no meio do Jordão. E quando todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. As pedras comemorativas. Tendo o povo acabado de passar pelo Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhe entre o povo 12 homens de cada tribo, um homem. Ordenai, tomai daqui do meio do Jordão, no lugar em que estiveram parados os pés de sacerdote, 12 pedras. Levai convosco no lugar que haveis de passar esta noite. Então o Senhor chamou Josué, os 12 homens que escolheram dentre os homens de Israel, de cada tribo um homem, e ele disse: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão. Levanta-te cada uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós no futuro. Quando vós filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Então direis que as águas do Jordão se pararam diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos de Israel, e levaram-os consigo ao lugar em que pousaram, depois se sentaram ali. Erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Os sacerdotes que levaram a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandaram Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado. A Josué apressou-se o povo e passou.
Assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes e a virgem do povo passaram os filhos de Rubem, os filhos de Cadê, e a maior tribo de Manassés, amados à frente os filhos de Israel, como Moisés tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra amados passaram perante o Senhor para batalhas, as planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor orou Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Disse o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levaram a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes subir do Jordão. E os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor subiram do rio, assim que a planta dos pés do sacerdote tocaram a terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas margens. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e se acampou em Gigal, ao oriente de Jericó. As 12 pedras que tinha tirado do Jordão levantou a Josué e Gigal. Disse eles aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos Israel: passou em seco este Jordão. Por o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses. O Senhor vosso Deus fez ao Jordão que havia feito com o mar vermelho, e que secou perante nós, até que passamos. Ele fez para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor, o vosso Deus.